Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a nossa revisão, daquelas funções mais comuns, aquelas principais funções que a gente trabalha no ensino médio, para a gente poder também estar usando essas funções aqui no curso de Cálculo 1. Ok? Então, continuando, algumas funções a gente pode ter a característica dela de ser feita, marcada ou determinada por expressões diferentes, dependendo da posição em que o x se encontra. Então, por exemplo, a função x² mais 1, se o x é maior ou igual a 1, e 1 menos x, se o x é menor que 1. Então, é uma função que, dependendo da posição do x, ela tem uma expressão diferente. Então, por exemplo, aqui, olha, o x maior ou igual a 1 é uma função de segundo grau. Para x menor que 1, é uma função de primeiro grau. A primeira pergunta que pode aparecer é: quanto é que vale essa função no ponto 1? Veja que você tem o maior igual e o menor. Então, maior igual está dizendo que, se eu quiser calcular essa função no ponto 1, eu devo usar a primeira expressão. Então, 1 ao quadrado mais 1 dá 2. Então, o f de 1 é 2. Não devo usar a segunda expressão. Veja, se eu jogasse a segunda expressão x igual a 1, daria 0. 0 é diferente de 2. Então, o gráfico dessa função, provavelmente, ele não vai fechar, não vai coincidir no ponto 1 os seus extremos. Então, nós precisamos ver também como é que a gente faz para mostrar isso no gráfico, deixar isso bem marcado no gráfico, qual é o valor da função naquele ponto em que o gráfico está mudando a sua expressão. Então, vamos esboçar o gráfico dessa função. Olha, vamos usar o que a gente viu na aula passada. A gente sabe fazer o gráfico de funções de primeiro grau e gráficos de funções de segundo grau. Então, se eu quiser fazer o gráfico da função 1 menos x, uma função de primeiro grau, decrescente, corta o eixo y no 1, se faz 1 menos x igual a 0 dá 1, onde vai cortar o eixo x, ó, ele dá essa reta passando nos pontos 0, 1 e 1, 0. Ok? A outra função era a função x² mais 1. Uma parábola com cavidade para cima, vai cortar no eixo 1, e olha, não tem o termo b. Quer dizer, quando eu não tenho b, quer dizer que o vértice dessa parábola vai estar exatamente no eixo y. Então, essa função vem, desce até 1 e depois volta a subir novamente. Ok? Então, eu consigo fazer o gráfico dessas duas funções. Agora, a função que eu quero é uma mistura dessas duas. É uma mistura que está determinada ali pelo ponto x igual a 1. Até chegar no 1, eu devo caminhar pela reta. E a partir do ponto 1, eu devo caminhar pela parábola. É assim que foi definida a função. Então, como é que fica o gráfico? Olha, eu vou juntar os dois gráficos num só. E vou apagar a parte do gráfico que não me interessa. Então, por exemplo, está aqui, olha, a parábola e a reta. A reta vale só até 1. Então, a partir do 1, olha, eu vou pontilhar, quer dizer, eu estou apagando, esquecendo a reta aqui. A parábola, ela só começa a valer a partir do 1. Então, o que vale é esse pedaço. Esse pedaço todo da parábola, ela não está definida a função. Então, a minha função, o que é? Esse pedaço de reta e essa parábola. Agora, como é que eu marco aquele ponto, x igual a 1, em que a gente tinha um problema? Qual é o valor da função? Olha, lembra? O valor da função no x igual a 1 era dado pela parábola. Então, aqui, olha, no valor 2, que é a parábola calculada no 1, eu faço uma bolinha fechada. Ok? E aqui eu deixo uma bolinha aberta, significando que o valor da minha função, quando x vale 1, é 2, não é 0. Ok? Bom, ainda continuando recordando as funções, nós temos um par de funções muito importantes, que são as funções trigonométricas, a seno e cosseno. Vamos recordar, então, como é que a gente obtém essas funções definidas na reta. Vamos pensar aqui no círculo, centrado na origem do sistema, o círculo de raio 1. Vamos recordar um pouquinho como é que a gente faz para calcular o seno e o cosseno de um número real x. Então, olha, suponha que você deu um comprimento x, marco aqui nesse círculo um arco de comprimento x, por exemplo. Se você escolheu x igual a 1, eu marco um comprimento 1. X igual a 2, eu marco um arco de comprimento 2, e assim por diante. Então, o comprimento desse arco que eu estou marcando aqui é exatamente o número que eu quero calcular o seno. Como é que a gente faz para calcular o seno desse cara? Bom, na hora que eu determinei esse comprimento, isso determina um ângulo. Traçando aqui esse segmento da origem até o extremo do segmento, eu passo a ter um ângulo alfa. Se eu projetar esse ponto sobre o eixo x, nós definimos aqui um triângulo retângulo, que vai ser retângulo em B. E aí eu passei a ter um triângulo retângulo e um ângulo
alfa. Então aqui a gente conhece a definição do seno e do cosseno num triângulo retângulo. O que seria o seno desse ângulo alfa? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que é o cosseno do ângulo alfa? O cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mas o meu círculo tem raio 1, portanto a hipotenusa vale 1. Eu vou dizer que o seno do ângulo x, do número real x, vai ser igual exatamente ao seno desse alfa. Isso é o tal do x radiano, né? Porque eu estou pegando exatamente raio igual a 1. Então o x radiano é exatamente o comprimento desse arco. É o número real que eu quero calcular o seno. Então eu vou definir o seno do x como sendo AB sobre 1, só AB, e o cosseno de x como sendo BO sobre 1, ou simplesmente BO. Então esse é o seno do x, esse é o cosseno do x. Ok? Vamos recordar aqui a circunferência trigonométrica, olha. Está aqui a circunferência com mais alguns dados. Então você tem aqui o círculo de raio 1. Por exemplo, se você pegar um comprimento de π sobre 6, você vai gerar um ângulo aqui, não está aparecendo, mas é um ângulo de 30 graus. Então o que é o seno de π sobre 6? Está aqui, ó. O seno de π sobre 6 é esse comprimento, essa altura aqui, que dá meio. O que é o cosseno? É esse valor aqui, ó. 3π, raiz de 3 sobre 2. π sobre 4. π sobre 4, esse comprimento é π sobre 4. Então aqui o ângulo que vai aparecer aqui é um ângulo de 45 graus. Quanto que vale o seno? O seno é essa altura, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno? É essa parte da projeção, também raiz de 2 sobre 2. E assim, olhando no círculo trigonométrico, eu consigo vacar o valor do seno e o cosseno de vários números reais que a gente consegue visualizar, descobrir qual que é o ângulo e fazer, inclusive, a conta, né? O seno é esse comprimento dividido por 1, que é a hipotenusa, o cosseno é esse comprimento dividido por 1. Então, o gráfico da função seno se torna dessa maneira. Ele tem esse aspecto, olha. O seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, 3 em π vai ser igual a 0 de novo, em 3π sobre 2 é menos 1, e assim por diante. Lembrando que o seno é uma função periódica. Quer dizer, o que acontece aqui no 0, 2π se repete a cada intervalo de tamanho 2π. Eu faço o carimbo da minha função e vou carimbando para lá, vou carimbando para cá, e eu tenho a expressão da minha função seno, o gráfico dela, na reta toda. Ok? E o cosseno? É a mesma coisa, só que o cosseno muda alguns valores, né? O cosseno de 0 é 1, em π sobre 2 dá 0, em π dá menos 1, em 3π sobre 2 vai dar 0, em 2π volta a dar 1. E de novo, olha, o que acontece nesse intervalo de tamanho 2π, você copia para cá, copia para lá, e isso é uma função periódica. Cada 2π ela se repete. Seno ou cosseno de x mais 2π volta a dar o seno de x ou o cosseno de x. Ok? Bom, outra função que interessante a gente lembrar são as funções exponenciais. A função exponencial não é simplesmente aquela função que tem o e elevado a x, não é isso. A função exponencial é uma função em que a variável aparece no expoente. Por isso, função exponencial. Então, a base dessa exponencial aqui, ela tem que ser um número positivo e diferente de 1, para que eu possa calcular para qualquer número x de e real o valor de e elevado a x. Por exemplo, se você pegasse o número menos 1 e vai elevar a meio, isso daria a raiz quadrada de menos 1. Não existe, não é real. Por isso, a gente tem que pegar a base positiva e diferente do 1. Porque 1 também, elevado a qualquer valor real, acaba dando sempre 1. Então passa a valer a função constante. Então essa é a função exponencial de base A. Como é que fica o seu gráfico? Bom, se o A for um número entre 0 e 1, ela é uma função decrescente, olha. E percebam que quando você faz o x ficar muito grande, o x vai tendendo a um número muito grande, ou tendendo ao infinito, né? A função vai se aproximando do zero, mas nunca vai dar zero. Exponencial nunca é zero. A elevado a x nunca é zero para nenhum valor de x. Então, quando você tende a mais infinito, essa função tende a ir para zero. Essa é a ideia de limite que vocês vão começar a ver na próxima aula com o professor Cláudio. Ok? Agora, e se o A for maior que 1? Né? O A é maior que 0, diferente de 1. Ele pode ser menor que 1, ela é decrescente. Se o A for maior que 1, ela tem esse aspecto, ela é uma função crescente. Aí sim, conforme o x cresce, ela cresce muito, ela vai embora para mais infinito, como a gente diz. Ela não tem limite nesse ponto, ela não fica limitada, ela cresce, cresce, cresce o quanto a gente quiser. Por outro lado, se o x é bastante negativo,
ela vai tendendo a zero, ó, sempre com valores positivos, porque a exponencial sempre é positiva. Então está aqui o gráfico da função exponencial. Outra função importante para a gente lembrar é a função logaritmo. As hipóteses são as mesmas, eu vou ter o a positivo diferente de 1. E vou pegar a função agora só definida no zero infinito. Logaritmo de um número x em qualquer base que você escolha, o número x tem que ser sempre maior que zero. Ele não está definido para números menores ou iguais a zero. Ele está definido só para números estritamente maior que zero. Ok? Então o domínio dessa função é o intervalo que começa no zero e vai até mais infinito, chegando em R. Definida por logaritmo de x na base a. Como é que fica o gráfico dessa função? De novo, olha, o a é diferente de zero, é maior que zero e diferente de 1, eu tenho duas situações. O a pode estar entre 0 e 1, e aqui a função é decrescente, igual era a função exponencial de base a nessa hipótese. E veja, ela vai passar exatamente no x igual a 1, porque logaritmo de 1 em qualquer base sempre é zero. Então ela vai encontrar sempre o eixo x quando x é igual a 1, qualquer que seja a base a. Por outro lado, quando você se aproxima do zero pela direita, por valores positivos, está vindo aqui próximo de zero, essa função vai subindo, subindo e tende a um valor muito alto, ela não tende a um valor fixo. Ela explode, a gente diz, lá para o infinito. E se o a for maior que 1? Então, se o a for maior que 1, ela é uma função crescente. Passando de novo aqui no 1, tá certo? Quando maior for o x, maior vai ser a função, ela vai sempre crescendo. E quando você se aproxima de zero pela esquerda, ó, ela está tendendo a valores muito negativos. Está indo, o que a gente diz, para menos infinito. Tá bem? Será que tem alguma relação entre essas duas funções, a função logarítmica e a função exponencial, de mesma base? Lembra que se eu quero calcular o logaritmo de x na base a, se eu chamo esse valor de y, como é que eu resolvo isso? O y é o log de x na base a, sem somente ser o x for igual a a elevado a y. Olha, a função logaritmo e a função exponencial. Uma é a inversa da outra. O que uma faz, a outra desfaz. Então, uma função é a função inversa da outra. Com isso, a gente tem duas relações importantes para a gente guardar dessas funções. O a elevado a log de x na base a é o próprio x. Né, olha, qual é a definição desse bicho aqui? Quem que é o log de x na base a? O log de x na base a é alguém que vai ser igual a elevado a y, a esse alguém. Então, a elevado a esse alguém é o próprio x. Quando é que esse cara vai dar? A elevado a log de x na base a vai dar o próprio x. E o logaritmo na base a de a elevado a x também é o próprio x. Uma função é a contrária da outra. Aqui você pode usar a propriedade do logaritmo, né? Esse x vem aqui na frente multiplicando, e log de a na base de a vale igual a 1. Então dá até para provar que isso é verdade. A outra também daria para provar, se você pega igual isso aqui a y e aplica log dos dois lados, você acaba resolvendo e mostrando que dá exatamente x. Mas essas são as propriedades importantes dessas duas funções, além dos seus gráficos, ok? Mais uma função importante, olha, a função do tipo 1 sobre x elevado a n. Veja que a gente só mexeu com funções ainda de primeiro grau, constante, função de segundo grau, e as funções comuns que a gente mexe. Mas essa função já começa a ter um problema diferente. A variável está no denominador. Ok? Ela já não está mais definida para x igual a zero. Ela não está definida em toda a reta. Porque se eu colocar zero aqui embaixo, eu vou estar dividindo por zero. Né? E tem aquela brincadeira que o pessoal fala, o primeiro mandamento da matemática, não dividais por zero. Então eu não posso dividir por zero. Então, está aqui, a função sobre x. Como é que fica o gráfico dessa função? Vai depender do x ser par ou ímpar. Se o x for ímpar, o gráfico dessa função, então, por exemplo, 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x à quinta, 1 sobre x à sétima, ele vai ser algo desse tipo, que a gente chama de uma hipérbole. Observe que quando você se aproxima pela direita dessa função, o x está se aproximando pela direita, a função está indo para infinito. Quando você se aproxima do zero, o x está se aproximando do zero pela esquerda, né, por valores menores que zero, ela está indo para menos infinito. Então ela não tem uma tendência bem definida perto do zero. Okay? Por outro lado, quando você vai para x muito grande, 1 sobre x fica muito pequeno. Né? Você pega 1, divide por 2, 1 divide por 5, 1 divide por 1000. Cada vez que o número de baixo é maior,
esse número fica menor. Então ela vai tendendo a zero, mas vai estar sempre positivo. É o número 1 dividido por um número positivo. É positivo sobre positivo dá positivo. Nunca dá zero. Então no infinito ou no menos infinito, ela tende a zero. Agora, e se o n for par? Se o n for par, 1 sobre n quadrado vai ser sempre positivo. Então aquela parte de baixo que você tinha negativa, ela é como se fosse rebatida para cima. Então ela tem esse aspecto. Quando você faz o x tender para mais infinito ou menos infinito, ela tende a zero. E quando você tende a zero, tanto pela direita ou pela esquerda, vai se aproximando do zero aqui, por valores maiores que zero ou valores menores que zero, a função vai tendendo a mais infinito. Então ela tem uma tendência, perto do zero, de ir para mais infinito. Ok? Bom, mais uma função que a gente precisa recordar também em seus gráficos. Raiz enésima de x. Por exemplo, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta de x. Essa é uma função que, se o n for par, só está definida para x maior ou igual a zero. Não existe raiz par de um número negativo. Né? O que é raiz quadrada de menos 1? Qual é o número real que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 1? Né? Se o número real está multiplicado por ele mesmo, ele tem o mesmo sinal. Produto de números de mesmo sinal dá sempre positivo. Então nunca vai dar menos 1. Ok? Então, essa função está definida só para x maior que zero. E o aspecto da raiz quadrada é isso aqui. Olha, no zero dá zero. E ela vai crescendo conforme o x cresce. Isso vale para a raiz quadrada, para a raiz quarta, para a raiz sexta, para a raiz oitava, qualquer raiz par é desse jeito. A diferença é que quanto maior for o n, isso aqui mais vai ficando próximo, quer dizer, vai crescendo, vai ficando um pouquinho mais próximo de uma reta, mas nunca vai ser uma reta, nunca vai ser paralela ao eixo y. Ele vai pegando aqui, vai ficando um pouquinho mais baixo, mas vai continuar sempre aumentando. Porque se aumenta o número que está aqui dentro, a sua raiz também aumenta. E se o n for ímpar? Se o n for ímpar, já existe a parte negativa. Eu consigo calcular a raiz cúbica, por exemplo, de um número negativo. Raiz cúbica de menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Multiplica menos 1, dá menos 1. Então, raiz cúbica tem dos números negativos. Raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, raiz nona. Então, como é que fica o gráfico? Olha, do lado positivo é como se fosse a raiz que a gente viu. Raiz quadrada, raiz quarta. E desse lado, ele volta a ter uma reflexão igual àquelas que a gente tinha do lado de lá, acontece também do lado de cá. Ok? Bom, vamos fazer o seguinte. Tem uma pergunta para deixar para vocês agora. Como ficaria o gráfico de uma função desse tipo? Uma função do tipo x² menos 4 sobre x mais 2 para x diferente de menos 2. Porque se eu pôr x menos 2 aqui vai dar zero embaixo, eu não posso dividir por zero. E aí, então, no x igual a menos 2, para ela ficar definida na reta toda, eu digo que ela vale zero. Só no ponto menos 2 ela vale zero. Como é que a gente faz o gráfico dessa função? Então, esse é um problema mais complicado. Isso aqui é o que a gente chama de uma função racional. A função racional não tem assim um aspecto geral de como fazer o gráfico dela, como tem a função de primeiro grau, que é reta, a função de segundo grau, que é parábola, a função logaritmo, a função seno, que a gente já conhece esses gráficos. Vai depender de caso em caso, como é que fica o gráfico. E a gente não sabe ainda como fazer o gráfico de uma função dessa. O que acontece se o x aqui, por exemplo, se aproxima do menos 2 pela direita ou pela esquerda? Será que vai dar um valor zero ou vai dar um valor diferente? O que acontece quando o x cresce muito? Esse número vai para infinito, vai para menos infinito, ele tende para um número real, ele vai para zero. O que acontece com esses números? Então, essas dúvidas, essa dificuldade, é o que a gente pretende passar para vocês durante esse curso, ferramentas que vocês conseguem sanar essas dificuldades. Ou seja, a ideia do curso, aprender um pouco mais, né, de cálculo 1, mesmo não indo trabalhar com o cálculo 1 em si, com limite, com derivada, com integral no ensino médio, você, sabendo o cálculo 1, você consegue esboçar o gráfico dessa função. A ideia nossa é agora dar ferramentas suficientes para você, para que vocês consigam esboçar gráficos de funções racionais desse tipo, entre outras funções que são mais complicadas ainda do que essa. Ok? Muito obrigado a todos, bom estudo para vocês.